Estás a ouvir PhD Journeys in Design, um podcast apresentado pelo Grupo Redes sobre as aventuras de investigação dos doutorados em Design pela Faculdade de Arquitetura de Lisboa. Neste episódio vamos falar com Miguel Abuin, que concluiu o doutoramento em 2018 e investigou sobre design de informação como meio de promover a orientação de utentes com baixa visão em meio hospitalar. Olá Miguel, muito obrigada por estares aqui connosco hoje. Conta-nos o que é que pretendias descobrir, qual era a tua inquietação quando decidiste fazer o doutoramento? Olá Ana, muita coisa. Eu não fiz o doutoramento cedo, fiz tarde e portanto resultado também de muito trabalho feito e houve sempre uma preocupação ao longo do meu trabalho, foi esta relação que o espaço tem e a forma que organizamos e que promovemos a sua utilização seja segura. E trabalhei muito na área dos idosos, trabalhei com algumas instituições e apercebi-me ao longo do tempo que era importante criar códigos de mobilidade segura para pessoas com problemas de visão, de equilíbrio, desatenção, e daí este ser o princípio de todo o trabalho de investigação que eu fiz. Então, e o que fizeste? Como foi esse processo de investigação? Bom, o processo foi, após mais de 30 anos a trabalhar, foi voltar a pegar em alguns dos aspectos que me levaram durante muito tempo a pensar, a trabalhar os espaços, porque era diretor de uma área de 3D numa empresa, e foi começar a passar esse conhecimento mais prático, mais ao encontro daquilo que o mercado tinha para oferecer, para um princípio mais organizado, mais sustentado, mais orientado às diferentes classes de patologias que poderiam existir e que me permitissem, através deste estudo, dar uma melhor resposta. Portanto, essencialmente foi essa análise aos públicos, àquilo que eles faziam, a como é que eles se deslocavam, o que é que eu poderia contribuir para essa segurança no andar, que me permitiu essa investigação, e este foi o ponto de partida de todo o trabalho. E como é que como é que foram essas decisões? Foi, ok, agora vou para um hospital e vou fazer a primeira observação de utentes, ou primeiro vou fazer observação de outro sítio, ou não é preciso observação, vamos fazer outra coisa? Como é que foi? Bom, isto começou por, como eu estava a dizer ao princípio, que depois de muitos anos a trabalhar, resolvi fazer um primeiro mestrado em que defini estes parâmetros que eu tinha referido anteriormente. A preocupação com as pessoas, entre elas a visibilidade, portanto, a área da oftalmologia, a área da percepção tátil, portanto, a parte sensorial, o conhecimento espacial, portanto, tudo isso tinha a ver com a base do trabalho que eu pretendia apurar e aprofundar. E o facto de ter feito esta investigação dentro de um hospital, especificamente a oftalmologia, porque foi aí que eu encontrei o core do meu trabalho, porque o Hospital de Oftalmologia trata desde a pessoa que tem uma inflamação no olho a alguém que tem uma visão gravemente afetada. Portanto, a mim interessava-me esse segmento mais afetado, com piores índices de leitura de tudo e de compreensão, e entender também o que é que os idosos, como é que eles se deslocam. A visão é uma coisa, o equilíbrio também está associado à visão, portanto há uma série de fatores que estão associados, e nada mais do que num laboratório real que se chama hospital. O facto de ter ido para o Instituto Gama Pinto aconteceu absolutamente por acaso. Eu precisava de uma unidade de oftalmologia pura e dura, em que trabalhasse estas componentes, e o Instituto Gama Pinto tinha especificamente uma área da baixa visão, que é exatamente o segmento que eu estou a falar, altas miopias, DMRI, que é uma degenerescência macular relacionada com a idade, isso é perda da qualidade da leitura da cor, das formas, do focar, portanto, uma série de outras patologias, e portanto eu interessava-me nesse segmento mais o limite, porque se eu conseguisse trabalhar com eles, todo o resto funcionava. Portanto, a partir daí, tentei sempre ao tal extremo, ir procurar o extremo, e foi no hospital que eu consegui encontrar, e correu tudo bem. Houve um protocolo feito com o hospital, entre a faculdade e o hospital, que correu muito bem. Acabei por ser uma pessoa que trabalhou com o hospital em outros aspectos da própria segurança do próprio hospital, através de documentários. A minha formação é de interiores e, portanto, a partir daí também
começaram a acreditar. Eu não era um médico ali dentro, era uma pessoa da área dos ambientes, e isso vai-se ganhando essa confiança que nos permite depois participar mais ativamente com o trabalho que é desenvolvido fora da especialidade da oftalmologia, mas na melhoria do acesso do espaço ao seu público. Portanto, essa partilha também foi interessante, foi equilibrar, por um lado, eu poder colaborar com os médicos nas consultas e perceber que tipo de análise faziam, mas ao mesmo tempo perceber como é que as pessoas deslocam, desde a entrada até ao gabinete onde vão ser consultados. Portanto, isso permitiu-me essa leitura, essa observação real do espaço e a interpretação daquilo que era necessário para as pessoas chegarem aos sítios e, sem querer, tudo isto permitiu, este laboratório real permitiu apurar todos estes dados que eram fundamentais. É mesmo muito interessante. Foi um desafio conseguir fazer esse trabalho de campo e conseguir que os utentes se mantivessem confortáveis com durante o processo. Sim, por acaso correu bem, porque ao princípio achavam que eu era mais um médico, não era? Mas não tinha bata, portanto logo aí não era um médico normal, pelo menos comparável aos outros. O que acontece é que as questões que o médico põe nada tem a ver com as questões que um designer põe numa análise de um determinado tema que está a trabalhar. O que permitiu que as pessoas tivessem mais confiança, desabafassem mais. Isto é, passassem algumas das preocupações, algumas das limitações que o próprio espaço tinham, porque não tinham essa confiança com o médico. Então sentiram, de certa forma, um confidente a quem podiam dar informações. E isto permitiu, por um lado, e de apoio com os médicos, dado que estamos a falar de pessoas idosas, pessoas que por vezes têm patologias que não são só da visão, algumas mitómanas, ou seja, criam algo, pensam algo e têm a ver com o mundo deles, outras que, como diziam, algumas são um bocadinho mentirosas porque estão na sua presença e então vão dizer o que não está correto e, portanto, este cruzamento entre a realidade apurada e aquilo que era a ficha médica permitiu-me perceber algumas das observações que já tinham sido feitas e, portanto, eu estar mais alerta quando, com essas determinadas pessoas, eu fazia questionários, fazia entrevistas, fazia testes com eles e, portanto, perceber um bocadinho se eles me estavam a ser simpáticos na resposta, se estavam a ser sinceros naquilo que era a minha observação. Isso também foi interessante apurar, mas esse cruzamento foi absolutamente fundamental. Saber a história clínica, por um lado, e saber a realidade clínica da pessoa, e depois poder, os parâmetros de análise que estavam ali levantados por mim, serem analisados e cruzados com esta informação, que era importantíssima do lado hospitalar. Por exemplo, um exemplo muito simples, uma das coisas que eu notei muito foi que determinadas pessoas, porque o ciclo normal de um paciente em oftalmologia varia entre os 2 a 6 meses de visita, ou seja, ele vai ou de 2 em 2 meses ou de 6 em 6 meses, dependentemente da patologia. E nestes casos mais curtos de separação entre as diferentes consultas, reparei que num determinado teste, numa determinada altura, a pessoa teve um comportamento, estamos a falar de testes clínicos, no meio completamente oftalmologia hospitalar. E reparei que, por vezes, a crítica ou a observação que era feita era uma e 2 meses depois era completamente diferente. Reparei que também nas entrevistas que eu fiz e quando as cruzei, calhou cruzar, porque são coisas que acontecem às vezes por acaso, mas são claramente observáveis de uma maneira diferente, eu apercebi-me que essa pessoa tinha tido um dia ou uns dias antes um problema grave e, portanto, a sua reação à interpretação e à resposta dada ao médico não era a mesma, apesar da sua condição real ser a mesma, mas em termos psicológicos havia ali algo a interceder, o que fazia com que o médico analisasse que aquele determinado paciente tinha tido um pior resultado e, portanto, havia de certa forma, tinha piorado a patologia. E depois, 2 meses depois, estava tudo outra vez no tal parâmetro anterior. O que fez com que esta relação de perceber o que é que se passa com o utente, antes de fazer a consulta, passou também a ser uma das coisas observadas nas consultas. Ou seja, vamos perceber se a senhora teve um problema, se às vezes, como, por exemplo, o filho não lhe falar, o neto não querer visitar a avó, coisas do género, assim, tão simples quanto isto, mas que se manifestam de uma forma a poder interferir pelo lado psicológico no comportamento de resposta dado pelo paciente perante o médico, porque ele está sob tensão. Há um stress acrescido.
O hospital tem um stress. A pessoa vai ao hospital não é para estar bem, está mal. Estou pior ou estou melhor? Esta questão do stress existe. Quando ela é associada a situações fora deste âmbito normal, que criam pressão, ou seja, a atenção da pessoa não está exatamente naquilo que está ali, mas está naquele foco anterior que lhe trouxe a preocupação, vai criar alteração no comportamento da resposta dada perante o médico. E daí os resultados às vezes não serem os mesmos, quando na realidade 2 ou 3 ou 4 meses depois voltou tudo igual ao primeiro e, portanto, não houve uma situação pior relativamente ao que já tinha. Não houve. Foi só aquele fenómeno ali estranho que aconteceu até as coisas normalizarem psicologicamente com a própria paciente. Portanto, há assim coisas pontuais que também temos de ter atenção. Portanto, não é só analisar, é cru, temos que perceber. Portanto, quando lidamos com as pessoas temos que as perceber, temos que saber lidar com elas, temos que pôr ao lado delas, ganhar a confiança e perceber o que é que se passa. Daí sim, os resultados são sempre muitíssimo melhores. Pois, é impressionante, de facto, essa profundidade de trabalho que acaba por ser muito difícil de existir na prática do design no dia-a-dia, não é? Que ao nível do doutoramento é que foi possível toda essa profundidade, não é? Ter esse tempo, sim, dedicar esse tempo. Eu acho que um doutoramento acaba por ser uma forma de educação nossa própria em relação àquilo que queremos fazer. Por um lado existe o querer fazer e querer acabar. Todos queremos. Mas a forma e aquilo que nos dedicamos a abrir os parâmetros de leitura e de dar mais conhecimento, cruzar mais informação, essa riqueza dessa informação, por vezes pode ser algo tão parecendo estar tão fora, mas que interfere em termos dos comportamentos, especificamente aqui. Eu vou dar um exemplo de uma situação que aparentemente não teria nada a ver com todo o projeto, mas que me cruzei e, quando me cruzei, fui tentar perceber como é que se chamava. Esta questão do afastamento do neto que não quer ver a avó porque ela é repetitiva, porque mexe nele, porque está sempre a fazer as mesmas perguntas, enfim, tudo isso é uma forma de exclusão, é uma forma a que, em termos de ciência, se chamou ageism, o idadismo. Traduzido para idadismo, vale o que vale a tradução. Mas este fenómeno é aquele que, por vezes, é o tal que eu analiso, que hoje não correu bem a consulta, relativamente à última, porque há uma influência externa, há algo que está a mudar o comportamento da pessoa que se sentiu lesada numa relação pessoal, familiar, e que, por estar mais atento ou estar mais preocupada, porque há qualquer coisa que está a pesar mais na sua forma de estar, na sua forma de pensar, há algo que está ali por trás, sempre quase que a matraquilhar a cabeça, que faz com que estes comportamentos não existam. E, de repente, comecei a estudar o idadismo. E o idadismo é uma coisa enorme, tem um campo enorme de ação. Especificamente, a mim interessou-me este muito específico, que era esta relação dos idosos com a família. Um filho que vive na mesma rua da mãe e, portanto, tem filhos, e os filhos não visitam a avó por esta questão que eu disse anteriormente. Para uma avó, numa situação já melindrada, não é? Já com problemas de visão, portanto, há ali uma série de fatores negativos. Este é mais um a pesar. Portanto, isto também tem que ser analisado enquanto análise que fazemos à própria pessoa e aos comportamentos que ela tem. A influência psicológica numa constatação de dados que são técnicos e são... Tudo isto mexe, não é? Não estamos quando algum puxa de um lado, alguma coisa vai desequilibrar. E, portanto, este desequilíbrio acontecia. E, portanto, há várias outras matérias que se cruzam e que nós nos vamos apercebendo e vamos percebendo que elas são fundamentais no estudo. E isso também é... Eu acho que isto é que é a investigação. É esta ir a fundo e perceber, ok, este aspecto pode ser fulcral e pode ser uma forma também, entendendo-o, de conseguirmos, antes da entrevista, acalmar a pessoa, perceber essa pessoa e ela tem outro comportamento. Mas eu já sei que eu tenho que o fazer. Portanto, isto também faz parte da investigação, perceber as pessoas, dar-te lidar com pessoas, eu tinha mesmo que as perceber, não é? Senão ia ter os tais resultados que os médicos tinham, não é? O oftalmologista, agora o teste foi pior. Mas qual a razão? Há sempre uma razão para qualquer coisa. Uma patologia não cai em 2 meses, não há um agravamento em 2 meses, a não ser por um acidente. Portanto, há que perceber qual é a relação que ela tem com esta alteração de dados. Portanto, e isto também tem um bocadinho a ver com este aprofundar do conhecimento. E
Para fazer esta investigação de tamanha profundidade, como é que foi a escolha do orientador? Como é que o encontraste? A escolha do orientador foi fantástica. Eu fiz o meu mestrado no IAD, escola que eu tinha andado há muitos anos atrás, e onde tinha feito, na altura não era um curso médio, era uma espécie de curso médio, que se chamava Design de Interiores e Equipamento Geral, portanto era um curso que não correspondia a um curso médio. E então, quando fiz o mestrado, resolvi voltar à casa onde tinha feito a primeira formação e onde tinha gostado muito de estar, onde tinha trabalhado também. Nessa altura, estava a desenvolver um projeto com uma professora lá e viemos aqui à Faculdade de Arquitetura ter uma reunião com um senhor chamado Fernando Moreira da Silva. E, curiosamente, no meio da conversa, falou-se da minha tese de mestrado, da minha dissertação de mestrado. E o professor Moreira da Silva gostou imenso do projeto e disse-me, eu lhe perguntei-lhe, olha, se eu avançar para um doutoramento, está interessado em ser meu orientador? Ele disse, se avançar, tenho imenso gosto em ser seu orientador. Que ótimo. E então, eu também tinha dito que não era, enfim, isto agora assim um bocadinho à parte, já tinha pago muitas formações e, portanto, ou teria uma bolsa da FCT ou não estava com muitas intenções de voltar a pagar mais um curso. E o professor Moreira da Silva disse, tudo bem, se tiver a sua bolsa, vamos começar a trabalhar. E eu tive a bolsa. Nesse dia em que soube do resultado da bolsa, liguei-lhe e ele disse, vamos começar a trabalhar. E esse foi o meu orientador. Porquê? A área o professor Moreira da Silva tem a ver com a cor. Grande parte do trabalho que eu tenho tem a ver com a cor. A inclusividade está patente num e no outro. A relação com as pessoas, e para quem o conhece, sabe que é um fator importantíssimo nesse senhor e que também é para mim. Portanto, havia uma série de pontos comuns e eu achei que ela era a pessoa ideal para estar ao meu lado. E foi por isso que fiquei com o professor Moreira da Silva. Mantive também a professora Teresa Lobo, que já vinha comigo do mestrado, numa área da cor, e por uma relação de amizade também, e mantivemos essa equipa, e o professor Moreira da Silva foi aquele que veio complementar naquelas áreas que a mim me interessavam imenso, do qual ele sabia bastante, eu também, o que dava grandes conversas, o que era ótimo. Impressionante, que já havia então uma super equipa de orientação. Sim. E limitações com que tenhas lidado ao longo do percurso? Eu acho que as limitações elas não existem. Por exemplo, uma coisa que aconteceu ao longo do processo de investigação havia alguns problemas técnicos no próprio hospital, que eu tinha alertado, relativamente à posição de um quadro elétrico central na zona de risco, enfim, pequenas coisas. E o hospital estava em fase de fazer uma renovação de alguns dos serviços, entre os quais se englobou esta situação do quadro elétrico que estava de forma irregular, enfim, em termos de desledação. O que fez com que os 3 meses de obra previstos foram quase 9 meses de obra, quase um bocadinho mais, o que fez com que eu, durante esse período, não pudesse acompanhar todo o trabalho que estava a fazer até ao momento e tive que parar, dado que a sala que me estava atribuída também foi renovada, portanto, houve toda ali uma renovação do próprio espaço. E isso significou, por um lado seria mau, porque não poderia fazer investigação, mas há sempre o outro lado, que é, temos muitos dados para tratar, temos muitas matérias para completar ao nosso estado de arte, e, portanto, nesse período dediquei muito mais a reestruturar todo o projeto, aprofundar muito mais o estado da arte e ter tempo para o fazer e, portanto, não estar sujeito às deslocações ao hospital, o que significava que quando estava no hospital não poderia fazer outra coisa, porque não tinha condições para isso e porque as pessoas a qualquer hora podiam entrar pela porta, trazidas pelos auxiliares. Portanto, tudo isso, uma vez que estava posto de lado, dediquei a outro. Portanto, eu acho que não é um entrave. O saber gerir o tempo, que se calhar é a coisa mais importante. E nós olhamos para o nosso cronograma e de repente dizendo assim, isto não é possível fazer aqui, vou deslocar para outro sítio, os testes que eu preciso fazer faço mais tarde, se calhar já faço de outra forma. Permitiu-me também fazer uma coisa que eu não tinha bem a certeza se ia correr bem ou mal. O tipo de protótipos que estava a pensar desenvolver entre serem feitos em prototipagem rápida, aqui nas máquinas de
Pois, aqui da SLA, fazem os plásticos. Impressoras 3D, se seria importante ou não. Antes disso tinha pensado fazer também noutros materiais mais borrachosos, e perceber se isso funcionava, até que comecei a perceber que se calhar precisava ter uns materiais mais estáveis, espessuras mais finas, e tudo isso permitiu-me fazer pequenos testes de melhoramento, ou seja, em vez de ter uma fase mais experimental, passo a passo, fiz uma coisa mais concentrada, mais testável, rapidamente, e chegar à conclusão que se calhar o melhor protótipo era naquele material, e portanto foi isso que eu acabei por fazer. Portanto, nunca perdi tempo, ou seja, esta gestão do tempo, nós temos que ter, nós não queremos que dure anos a fazer, e portanto temos que resolver algumas questões de modo a reduzir o tal tempo que seria desperdiçar e torná-lo um trabalho efetivo dentro do trabalho de investigação global, que é muita coisa. Pois. E então, no final, o que é que descobriste? Em que é que resultou esta investigação? Basicamente, o que cheguei à conclusão foi que grande parte da informação que está disponível nos hospitais, isto estou a falar visual, portanto, placas de paredes, etc., nem sempre tem as cores mais corretas. Isto porque todos os testes que eu fiz nas diferentes combinações possíveis de cores, cheguei à conclusão que havia umas mais votadas e umas menos votadas. Também percebi, face àquilo que existe nos hospitais, a utilização do preto e do branco não é correta. Existe em algumas patologias, no caso das quem tem altas dioptrias, já miopias fortes, há uma cintilância disso e que não permite ler. E, portanto, mas se for um bege e se for um cinza, já permite ler. Se for um bordeaux com o tal bege, que é essa cor que tem um parâmetro definido e por acaso existe em Pantone, funciona bem, não há o chamado tal batimento, ou seja, uma sobrepor à outra, nem por vezes em determinadas patologias em que a própria cor mais forte absorve a mais luminosa. Portanto, fui-me apercebendo desses dados todos e perceber qual é que deveria trabalhar em fundo e qual é que devia trabalhar com o texto. E, ao mesmo tempo, ir procurando o código áptico, portanto, que iria estar no pavimento, de modo a orientar as pessoas dentro do hospital. Se teria que ter cor, se não teria que ter cor, acabei por optar pela cor. Curiosamente, utilizei, baseado naquilo que se chama a visão central, utilização na visão periférica, ou seja, utilizar o azul e o amarelo, que são os parâmetros de cor que mais facilmente observamos com os olhos, porque a visão central tem o vermelho e o verde, percebe-se um bocadinho por causa dos semáforos também, por isso é que eles são vermelho e verde, e tem o laranja pelo meio, mas se nós detectarmos um amarelo que se passe do limite da nossa visão, nós conseguimos vê-lo. E então optei exatamente por essas duas cores. Curiosamente, uma pessoa com degenerescência macular, chamada MRI, no dia em que eu instalei esse protótipo para teste, o médico responsável veio ter comigo e disse: olha, o seu sistema está a funcionar bem porque as pessoas que têm DMRI, que estão comigo, estão a dizer que as luzinhas, ou seja, esta saturação provocada pela patologia, transforma aquela azul e amarelo em luzes e, portanto, eles passaram a ter uma melhor organização do próprio espaço e a entenderem melhor o espaço. Portanto, coisas que nós não sabemos que poderiam acontecer. Mas o facto de ter optado pelas cores da visão periférica, à partida seriam as mais corretas. Isto é uma observação absolutamente pessoal, mas ter a ver com esta capacidade de entrar num sítio e eu captar que existe essa luz, exatamente porque a visão periférica é aquela que capta todo o ambiente, a utilização dessas cores, e portanto isso também trouxe um benefício. Portanto, até que ponto algumas coisas acidentais correram melhor do que esperado, o que também é bom, não é? Sim, esses todos os acidentes também fazem parte, não é, Sim, faz tudo parte do processo. Porquê que é importante termos investigação ao nível de doutoramento em design? Eu acho que o design é uma área de investigação muito nova. Ainda há muita coisa por fazer, tem-se feito muito, cada vez há mais. Há muita coisa que se faz na área da comunicação, mas o design não é só isso, tem muitas outras coisas. E cada vez mais as pessoas vão cruzando as diferentes áreas do design. Aquilo que eu senti especificamente no meu caso foi cruzar uma série de áreas que o design tem. Desde infografia, porque tenho painéis, tenho informação que é disposta de certa forma nas paredes para as pessoas perceberem e a lógica de distribuição no espaço. Tem, por outro lado, o design inclusivo como fator predominante. Tem o design de comunicação. Tem, enfim, outras áreas que têm a ver. Tem o design espacial, tem o design ambiental,
trabalhar o espaço em si, e cada vez mais é necessário, na investigação, ir abrindo um bocadinho estas relações que as diferentes áreas do design têm em trabalhar em conjunto e fazerem bons projetos, e não só focados numa área específica. Não sou nada contra. Um projeto de design de comunicação é importante, um projeto especificamente de interação é importante, mas se calhar a interação já tem outras áreas associadas, apesar de se chamar interação, se olharmos, trabalha a cor, trabalha o design de comunicação, trabalha muito da infografia, portanto já sem querer estas novas áreas do design estão a cruzar aquilo que faz sentido, que é o design não é ser só focado numa área específica, é abranger o maior número de áreas que o próprio design tem, enquanto disciplina. E considerando a altura em que fizeste o doutoramento cá, quais achaste que foram os pontos mais fortes no curso aqui na FA? Eu acho que, acima de tudo, acho que aqui a FA tem uma ótima relação entre os professores e os alunos, que é fundamental. Esta proximidade, não quer dizer amizade, não tem que ser, mas esta proximidade de ter muitos professores de diferentes áreas a quem eu, em qualquer altura, me é aconselhado um determinado nome, eu vou falar com ele tem abertura para falar comigo, esta possibilidade de ter estas fronteiras abertas é absolutamente fantástica. A própria cultura da casa, na relação que as pessoas vão criando, e eu acho que os edifícios também ajudam, porque não são os edifícios fechados e, portanto, temos que transitar entre edifícios. Tem um lado bom, tem um lado mau, mas eu acho que é saudável, por um lado, porque temos esta possibilidade de estar fora, de lidar com muita gente, reconhecer muita gente, e se calhar se fossem um edifício vertical, eu só lidava com o piso onde estava, e aqui também, isso também não acontece. Tem facilidade também de irmos encontrar mais gente, e se calhar às vezes gente que conhecemos, que não teríamos hipótese de conhecer, porque não teríamos esta possibilidade do espaço aberto e como ele tem. E eu acho que e a própria estrutura do próprio curso também é interessante, e para mim foi muito interessante, porque como perceberam, tive muitos anos a trabalhar e voltei a estudar muitíssimo mais tarde, e criar estes hábitos de voltar a estudar não é a mesma coisa que estar a trabalhar. Tem aqui temos que nos arrumarmos em termos mentalmente, que temos que saber responder às coisas. E pontos que achaste na altura que podiam ser melhorados também no curso? Eu acho que, e também sinto isso porque também dou aulas hoje aqui, mas é uma coisa que eu sinto é sempre bom ter pessoas a falar de experiências, de apresentações de outros trabalhos. Eu também o tive, se calhar eu acho que deveria ter-se mais disso, porque eu acho que é uma forma também de quem está numa fase de aprendizagem, quem está na fase de doutoramento, também perceber outros pontos de vista, não é só os dos professores que estão à nossa frente, mas outras observações, outros trabalhos desenvolvidos, perceber por onde andaram para chegar àquela conclusão. Eu acho que trazer testemunhos de pessoas que já foram alunos, que estiveram aqui, que tiveram o seu percurso de investigação, porquê que o fizeram, em que campos é que fizeram, o que é que isso trouxe de positivo, coisas mais teóricas, coisas mais práticas, mas perceber um bocadinho todas essas dinâmicas, eu acho que é muito importante. Eu acho que isso eu tive aqui, se calhar pouco, mas também vinha de um lado de trabalho e, portanto, não senti tanto essa falta, apesar de alguns terem comentado na altura que gostaram muito dessas apresentações. Mas eu vinha do mundo de trabalho e, portanto, tinha muito de diferentes soluções, porque tínhamos muitos clientes na altura e, portanto, permitia também ter leituras diferentes, de uma perspectiva diferente, muito mais comercial e não tão de análise, de estudo, de fundamentação, de pôr no papel, mas acabava por haver também essa diversidade que nos permitia também esta elasticidade que eu acho que é saudável também termos relativamente aos projetos que fazemos e à amplitude que eles têm que ter. Eu acho que o mundo de trabalho ajuda um bocadinho nisso. Mas eu acho, se calhar é o único fator. De resto, eu acho que em termos das unidades curriculares que foram dadas foram interessantes. Como eu disse, para mim foram muito interessantes porque não estava habituado à escola, à universidade, não é? À academia, o trabalho académico, e isto permitiu-me também voltar a pôr tudo nos eixos, não é? E saber como trabalhar neste ambiente. Mas que foi bom. E conta-nos, o que é que não está na tese? O que é que não está na tese? Eu acho que este tipo de trabalho
e como perceberam os ciclos que as pessoas vão às consultas, entre os 2 meses e os 6 meses, por vezes é muito difícil a validação de todo o projeto. Aquilo que eu consegui foi chegar a uma altura e com a equipa de orientação dizer, vamos fechar. Mas se calhar era um projeto que, se tivesse mais de 2 anos de trabalho de campo, não de escrita, mas de campo, de testes, validação do projeto, se calhar ter arranjado um parceiro que tivesse a possibilidade de produzir de forma industrial as soluções, se calhar teria sido mais interessante. Eu fiquei-me pelo protótipo porque não tinha capacidade financeira, porque tudo isso, quando se faz protótipos, as coisas em termos financeiros aumentam bastante o investimento. Mas a única coisa que eu penso que não está na tese é esta validação maior e mais fina daquilo que era o projeto que estava delineado. Em termos de distâncias do tal código áptico, em termos da dimensão, da escala, tudo estava correto, mas gostaria de ter feito no material mais próximo do real, mas que não deu. É o que não está lá. De resto, tudo o resto ficou. E o que é que gostavas que tivessem dito quando começaste esta aventura? Eu acho que me disseram isso. Disseram, é preciso ter coragem e acho que vai ser um excelente projeto. Eu acho que não... acho que me ajudaram um bocadinho a ir mais à frente. E eu acho que uma coisa muito importante é a motivação que nós temos. Eu fiz uma coisa que gostava, uma coisa que já tinha trabalhado, que já vinha a apurar e a depurar em termos de solução, e, portanto, é uma coisa que me sentia extremamente motivado, e, portanto, nada daquilo era imposição, era o explorar ao máximo. Portanto, eu acho que aquilo que os meus orientadores e colegas me diziam é assim, isso é incrível, acho que vai dar um projeto excelente. E quem disse isso também disse que as pessoas que fizeram estas observações, como por exemplo quando tivemos aqueles seminários do CIAL em que vieram pessoas de fora falar, inclusive o professor Frascara, que também foi um dos que comentou o meu trabalho, também disse que era um trabalho inovador, importante, e portanto dava-me força para continuar, e não era nada que eu não tivesse. Mas eu acho que estes inputs que nos dão, que também nos ajudam a criar mais motivação, não quer dizer que ela já exista, mas que nos fazem ter a certeza que estamos no caminho certo. E isso eu acho que é a coisa mais importante. Se calhar nunca tive ninguém a dizer deveria ir por, mas se calhar o lado ao contrário de você está no caminho certo também foi um bom comentário e que me ajudou a ter essa força. E como é que haveríamos de lidar com deveria ir por? Porque às vezes também acontece, não é? Ouvirmos, em vez de ouvirmos só que estamos no caminho certo, ouvirmos outro tipo de crítica que nos podia deixar com receio daquilo que estamos a fazer. Não digo receio, mas deixar-nos com dúvidas. Eu acho que isso tem a ver com uma coisa muito simples. Ou seja, quando nós temos o nosso projeto definido, sem dúvida que há sempre algo extra que vai entrar, mas em termos daquilo que será o objetivo geral do projeto, aquilo que queremos fazer ou aquilo que queremos atingir, quando nós temos essa certeza de que estamos a criar algo, as críticas negativas significam que não está bem definido aquilo que estamos a fazer. E, portanto, o que é que temos de afinar? Sem dúvida que nessas situações, eu acho que é importante apurar qual é a razão dessa crítica, porque isso é uma forma de dizer, você está fora do caminho, tem que orientar mais para aquele. E a crítica negativa é tão boa como uma crítica positiva. A positiva às vezes até é má, porque parece que já resolvemos tudo, enquanto que a negativa diz-nos, atenção, pensa neste assunto. E eu acho que não existem críticas negativas, e inclusive as aulas que eu também dou aulas de mestrado e doutoramento, eu acho que uma boa crítica é aquela que constrói alguma coisa, seja ela do lado positivo ou do lado negativo. Ou seja, se eu não tenho a certeza daquilo que quero fazer, se eu não tenho completamente fechado todo o meu processo de investigação, eu vou ter críticas negativas. Não é más, é negativas. Ou seja, tenho que rever determinados aspectos para poder dar consistência à sua investigação. Quando só temos positivas, nós ficamos sem saber se aquilo está tudo lá ou se ainda falta alguma coisa. Portanto, até que ponto essas negativas são importantes na construção do modelo de investigação que estamos a fazer. Isso eu acho que é a coisa mais importante.
venham as negativas. Quer dizer que eu tenho que trabalhar mais e isto não está ainda completamente consistente, não é? Miguel, muito, muito obrigada. Nada. Foi uma ótima conversa. Obrigado também.